Você já parou para pensar que tudo o que está acontecendo na sua vida hoje começou com uma simples escolha feita pela manhã? E se eu te dissesse que existe um hábito poderoso, defendido por um dos maiores estudiosos do sucesso de todos os tempos, que pode transformar completamente seus dias e a sua vida? O nome dele é Napoleon Hill, e o que ele descobriu há quase um século continua mudando destinos até hoje. Se suas manhãs andam corridas, confusas ou no modo automático, esse vídeo vai te mostrar como virar esse jogo. Prepare-se para descobrir o segredo por trás das manhãs poderosas, aquelas que colocam você no controle, e não o contrário. Mas antes, me responde uma coisa: como foram as suas manhãs essa semana? Já comenta aqui embaixo, eu quero saber se você se identifica com o que vamos falar agora. E claro, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque vem muito conteúdo transformador por aí. E no final, tem um desafio prático de 21 dias, que pode ser o primeiro passo para sua virada de chave. Você já deve ter ouvido a frase: quem domina as manhãs, domina a vida. E por mais clichê que isso possa parecer, há uma verdade profunda aí. É justamente por isso que Napoleon Hill, autor do clássico Quem Pensa, Enriquece, dedicou boa parte de seus estudos à forma como os grandes realizadores iniciam seus dias. Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais bem-sucedidos do seu tempo, nomes como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, e percebeu um padrão silencioso, mas poderoso. A maneira como eles estruturavam as primeiras horas da manhã influenciava diretamente suas decisões, atitudes e conquistas ao longo do dia. Hill acreditava que as manhãs não são apenas o início do dia, são o ponto zero da sua mente. O momento em que o subconsciente está mais vulnerável, mais aberto a receber comandos. É como se, ao acordar, a porta da mente estivesse entreaberta por alguns minutos. E o que você deixa entrar nesse momento pode definir não só o humor do seu dia, mas o nível de clareza, foco e determinação com que você vai enfrentar os desafios. Imagine começar o dia já reativo, correndo para apagar incêndios, com notificações te bombardeando, café derramando, ansiedade batendo. Isso não é só comum, é quase o padrão atual. E exatamente por isso, se você fizer o oposto, já estará à frente da maioria. Hill dizia que o sucesso começa na mente, e a mente precisa de direção logo cedo. É por isso que ele defendia o uso intencional dos primeiros minutos do dia, para pensar, refletir, afirmar e visualizar. Mas atenção! Isso não significa que você precise de uma manhã digna de um guru do autoconhecimento. O que importa é a intenção por trás do que você faz. Pode ser uma simples respiração consciente, uma afirmação bem direcionada ou até mesmo uma pergunta poderosa: qual o meu propósito hoje? O ponto é: você está no comando? Ou está apenas repetindo um ciclo que você nem sabe como começou? Napoleon Hill identificou que as pessoas de sucesso tinham rotinas simples, mas consistentes. Elas não confiavam na sorte, e sim na repetição de padrões que criavam resultados. Ele chamava isso de ritual mental da manhã. Não era sobre fazer muito, mas fazer o essencial com profundidade. E é aí que mora o verdadeiro segredo. Porque quando você começa o dia se conectando com seu propósito, relembrando onde quer chegar, sua mente começa a procurar caminhos. Seu cérebro entra em modo de realização, e não de sobrevivência. Hill também falava sobre a importância de começar o dia alimentando a mente com pensamentos elevados. Isso pode ser feito por meio de uma leitura inspiradora, de um trecho do próprio Quem Pensa, Enriquece, de uma oração ou até de uma meditação curta. O importante é o símbolo que esse ato carrega. Você está dizendo para o seu cérebro que ele não é um escravo das circunstâncias, e sim o criador delas. E isso, mesmo que leve só 5 minutos,
já muda completamente a energia com que você entra no mundo. Então, quando falamos em transformar suas manhãs, não é sobre acordar às 5 horas da manhã ou seguir uma rotina perfeita de produtividade. É sobre despertar a consciência antes mesmo de sair da cama. É sobre escolher, deliberadamente, qual história você vai contar para si mesmo hoje. E Hill acreditava firmemente nisso. Que você é, todos os dias, o autor do seu destino, começando pela primeira página do seu dia, amanhã. Imagine o seguinte: você ainda está deitado, os olhos começam a se abrir devagar, o mundo lá fora ainda está em silêncio. E nesse exato momento, sua mente está em um estado único, delicado e extremamente poderoso. É o que os estudiosos chamam de estado hipnagógico, uma transição entre o sono e a vigília, onde a mente consciente ainda não assumiu totalmente o controle, e o subconsciente está altamente receptivo. Napoleon Hill entendeu esse momento como uma oportunidade de ouro. Ele não usou esse termo técnico, mas descreveu o fenômeno com clareza. Os primeiros pensamentos do dia determinam o rumo mental que você vai seguir nas próximas horas. Hill dizia que a mente é como um jardim fértil, e nos minutos após acordar, esse solo está mais macio, mais fácil de ser cultivado. Ou seja, tudo o que você pensa nesse momento, tudo mesmo, tem um poder multiplicador. Se você começa o dia reclamando, preocupado, inseguro, com pensamentos negativos, é como se estivesse plantando sementes envenenadas logo de cara. E essas sementes germinam rápido, tomando conta de cada ação, escolha e palavra ao longo do dia. Agora, e se você usar esse momento para plantar ideias de confiança, clareza, entusiasmo? Não é autoajuda barata, é neurociência aliada à sabedoria clássica. O pensamento direcionado, como Hill chamava, é você assumir a direção da sua mente, antes que o mundo externo faça isso por você. Ele ensinava que devemos começar o dia com uma imagem clara do que queremos ser, fazer e alcançar. Não apenas pensar positivo, mas pensar com propósito, com foco e intenção. Esse conceito é uma das colunas centrais do Quem Pensa, enriquece. A mente tem poder criativo. E quando você acorda e já direciona esse poder com consciência, está moldando sua realidade a partir do primeiro segundo. Hill insistia: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. E o que você pensa logo ao acordar tende a ser o que você carrega consigo durante todo o dia. A grande armadilha é que a maioria das pessoas não tem consciência disso. Elas acordam e imediatamente pegam o celular, já absorvendo preocupações, comparações, ruídos e distrações. Esse é o pensamento reativo, passivo, desconectado. Hill nos alerta que se você não ocupa sua mente com algo que constrói, ela será ocupada por algo que destrói. Nem que seja o velho hábito de pensar no que pode dar errado. Então, como seria se você reservasse apenas 2 minutos, ainda deitado, com os olhos fechados, para conduzir seus pensamentos? Para lembrar a si mesmo quem você quer ser hoje. Qual atitude deseja incorporar? Que resultado deseja alcançar? Esse não é um exercício complicado. É simplesmente dirigir o pensamento, como se você tomasse o volante da sua mente logo cedo, ao invés de deixar que ela siga no piloto automático. Hill observou que os homens e mulheres mais bem-sucedidos possuíam uma clareza mental impressionante logo pela manhã. Eles sabiam o que pensar, sabiam o que queriam sentir e sabiam o que deveriam ignorar. E isso não é uma habilidade inata, mas um hábito treinado. Um treino que começa todos os dias, nos primeiros 5 minutos de consciência. Por isso, transformar as manhãs é mais do que criar uma rotina bonita. É entender que o modo como você pensa ao acordar não é apenas um reflexo do que você vive, mas uma das maiores causas
do que você ainda vai viver. Dirigir seus pensamentos é como colocar seu navio na direção certa antes de zarpar. E se você fizer isso todos os dias, inevitavelmente chegará ao destino que deseja. Agora que você já entendeu a importância de dirigir seus pensamentos assim que acorda, chegou a hora de falarmos sobre uma ferramenta prática que Napoleon Hill considerava indispensável: as afirmações positivas. Hill chamava isso de autossugestão, um dos princípios mais poderosos do seu método. Mas antes de torcer o nariz, achando que isso é só ficar repetindo frases no espelho, é importante entender o porquê essa técnica funciona e como ela tem base tanto psicológica quanto neurológica. Autossugestão, no contexto de Hill, é o ato deliberado de alimentar sua mente com ideias, frases e comandos que reforcem a imagem que você quer construir de si mesmo. Ele acreditava, e a ciência confirma isso hoje, que o subconsciente não distingue o que é real do que é repetido com emoção. Em outras palavras, se você disser para si mesmo, todos os dias, com convicção, que é capaz, determinado e disciplinado, seu cérebro começa a agir como se isso já fosse uma realidade concreta. E isso muda comportamentos, decisões e resultados. O problema é que a maioria das pessoas já pratica a autossugestão, mas de forma negativa. Elas se dizem todos os dias, mesmo sem perceber, coisas como: eu sou um desastre, nada dá certo para mim, eu não consigo acordar cedo, eu não tenho foco. Essas frases são sementes que vão se fortalecendo com o tempo, criando um sistema de crenças que limita a ação. Hill alertava que o sucesso começa quando você reeduca o diálogo interno. Não adianta querer mudar de vida se a narrativa dentro da sua mente continua sabotando seus passos. As afirmações, portanto, são declarações claras, no presente, que descrevem quem você deseja se tornar ou o que quer alcançar. E elas precisam ser repetidas com emoção, com presença e com regularidade. Não adianta falar por falar. Hill dizia que emoção é o ingrediente que dá vida às palavras. Sem ela, a afirmação vira apenas ruído. Mas quando você repete com sentimento verdadeiro, com intenção real, você está esculpindo seu novo eu na estrutura do subconsciente. Exemplos práticos. Ao invés de acordar já pensando no cansaço, você pode iniciar o dia dizendo: hoje eu escolho estar presente e determinado. Eu sou produtivo, focado e capaz. Ou então, cada dia me aproxima mais dos meus objetivos. Eu ajo com coragem e inteligência. Essas frases não são mágicas, elas são instruções, comandos que, repetidos, vão moldando a forma como você se enxerga e como reage ao mundo. Hill recomendava que essas afirmações fossem escritas à mão e lidas em voz alta, 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. Ele chamava isso de ritual de sugestão consciente, porque nesses 2 momentos, o subconsciente está mais permeável, mais disposto a receber novas ordens, e ele reforçava: quanto mais específicas forem suas afirmações, melhor. Ao invés de dizer, quero ser rico, diga, estou desenvolvendo a mentalidade de um milionário. A cada dia, minha inteligência financeira cresce e me guia para escolhas certas. Outro ponto essencial: as afirmações não precisam ser grandiosas. Podem ser simples, mas devem ser consistentes. Frases como eu tenho energia para realizar o que importa ou eu mantenho a calma em qualquer situação já geram um impacto profundo quando repetidas com regularidade. A chave está na repetição com emoção, como se você estivesse programando um software dentro da sua mente. Por fim, vale lembrar que Hill não via as afirmações como algo isolado. Para ele, elas faziam parte de um sistema maior, onde o pensamento, o propósito e a ação estavam alinhados. Repetir afirmações sem agir não adianta.
mas repetir, sentir e agir. Isso sim, é uma fórmula poderosa para transformar sua mente, e com ela, sua realidade. Se existe um conceito que Napoleon Hill martelou com força ao longo de Quem Pensa, Enriquece, foi o da clareza de propósito. Ele chamava isso de propósito definido e afirmava que ninguém alcança o sucesso verdadeiro sem saber exatamente o que quer e por que quer. A ausência de um propósito claro, segundo Hill, é como navegar em alto mar sem bússola. Você pode até estar se movendo, mas não tem a menor ideia de onde vai chegar. E quando se trata das suas manhãs, esse princípio se torna ainda mais poderoso. Começar o dia sem um objetivo definido é como dar o primeiro passo do dia, sem saber para onde está indo. Hill observou, ao longo de suas entrevistas com milionários e líderes, que todos eles começavam seus dias com intenções claras. Não necessariamente uma lista de tarefas enorme ou uma rotina engessada, mas com uma pergunta sempre presente. O que estou buscando hoje? Qual é o meu alvo? E essa mentalidade moldava o comportamento deles de forma natural. Quando você acorda, já sabendo o que quer, seu cérebro entra em estado de alerta. Ele começa a selecionar informações, ignorar distrações e buscar oportunidades ligadas ao seu propósito. Isso é foco genuíno. É muito comum ver pessoas pulando da cama já no modo piloto automático. Elas se levantam, escovam os dentes, tomam café, vão trabalhar e seguem o dia sem se perguntar: por que estou fazendo isso? Com o tempo, esse padrão gera uma vida sem direção, onde tudo parece urgente, mas nada realmente importante. Hill afirmava que a ausência de um propósito definido gera confusão, desânimo e procrastinação. E a boa notícia é que isso pode ser revertido com um simples hábito: começar o dia declarando seu propósito. Essa declaração não precisa ser pública, nem rebuscada. Pode ser feita mentalmente, ainda deitado na cama. Algo como: hoje, meu propósito é agir com coragem nas decisões importantes. Ou: hoje eu vou me aproximar um passo do meu projeto. O importante é que isso traga sentido para as suas ações. Porque quando você tem um motivo claro para agir, sua energia muda. Suas escolhas se alinham e seus resultados deixam de ser aleatórios. Hill dizia que o propósito é a força que transforma desejo em realização. É ele quem dá combustível aos seus pensamentos, disciplina as suas ações e resiliência diante dos obstáculos. Por isso, ele propunha que cada pessoa escrevesse o seu propósito principal de vida e lesse esse propósito todos os dias, pela manhã e à noite. Isso serve como um lembrete diário do que realmente importa, como um farol que guia mesmo nos dias mais nublados. E aqui está um ponto interessante. Seu propósito não precisa ser imutável. Ele pode evoluir conforme sua jornada avança. O que importa é que a cada manhã você traga à tona a melhor versão do seu porquê. Isso é o que diferencia um dia vivido com consciência de um dia apenas sobrevivido. Ter um propósito ao acordar é como colocar os 2 pés no chão com direção. Você sabe para onde vai, mesmo que ainda não saiba exatamente como chegar lá. Hill também fazia uma distinção importante entre desejo vago e propósito definido. Desejar algo é o primeiro passo, mas só se transforma em poder realizador quando você o organiza, estrutura e internaliza como um propósito de vida. E quando esse propósito é lembrado e reafirmado diariamente, ele se torna um filtro para tudo o que você pensa, sente e faz. Portanto, o convite aqui não é para você apenas fazer mais pela manhã, mas fazer com mais clareza, com mais sentido, com direção. Antes de se levantar, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que faz esse dia valer a pena? Quando você responde essa pergunta com honestidade, você não apenas acorda, você desperta.
Imagine por um instante que sua mente é uma tela em branco todas as manhãs e que você tem ali a chance de pintar a realidade que deseja viver, antes mesmo de sair da cama. É exatamente isso que Napoleon Hill ensinava com o conceito de visualização criativa. Para ele, visualizar não era sonhar acordado, nem se perder em devaneios. Era uma ferramenta prática, usada por pessoas de sucesso para ensaiar mentalmente seus objetivos, fortalecer a autoconfiança e programar o subconsciente para encontrar caminhos até suas metas. Segundo Hill, tudo começa na mente. Cada invenção, cada império, cada conquista, tudo foi um dia apenas uma imagem interna, uma ideia alimentada com emoção e repetição. E ele descobriu que os líderes mais bem-sucedidos da história tinham um hábito em comum. Visualizavam seu sucesso com riqueza de detalhes todos os dias, de preferência pela manhã, quando a mente ainda está livre de interferências. Essa prática não é simbólica, é estratégica. Porque o cérebro, quando visualiza algo com clareza e emoção, ativa as mesmas áreas como se aquilo já estivesse acontecendo. E o mais interessante, seu cérebro começa a trabalhar em silêncio para transformar essa visão em realidade. É como se ele dissesse: ok, essa é a nova direção. Então vamos buscar padrões, oportunidades e comportamentos que nos levem até lá. Por isso, a visualização não é um luxo, é uma ferramenta de construção. Ao acordar, antes mesmo de levantar da cama, você pode fechar os olhos por 2 minutos e se imaginar vivendo aquilo que deseja, com todos os detalhes possíveis. Onde você está? Com quem está? O que está sentindo? Como seu corpo reage ao alcançar esse objetivo? Hill dizia que quanto mais viva for essa imagem mental, mais rápido ela se transforma em ação concreta. E não é por acaso que atletas olímpicos, empresários de alto nível e artistas utilizam essa prática diariamente. Eles estão, de forma intencional, treinando o cérebro para reagir com confiança, clareza e direção. E o melhor, você também pode fazer isso. Basta reservar esse pequeno momento ao acordar. Visualize-se tendo um dia produtivo, se comunicando com segurança, finalizando aquela tarefa importante, recebendo aquela notícia que tanto deseja. E talvez você esteja se perguntando: mas isso realmente funciona? A resposta está nos próprios resultados. A mente trabalha com imagens, e tudo o que você repete com emoção vira um comando interno. Hill reforçava: a imaginação é o atalho entre o desejo e a realização. Por isso, visualize com sentimento. Sinta a cena como se já fosse real. Inspire-se com ela. A cada manhã, repita essa prática. Você vai se surpreender com a transformação nos seus comportamentos ao longo do tempo. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, aproveita e se inscreve no canal agora. Isso ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conhecimento e, de quebra, você já garante que não vai perder os próximos vídeos que vão te aprofundar ainda mais nos ensinamentos de Napoleon Hill. E se você já é inscrito, ótimo! Você está fazendo parte de um grupo que está assumindo o controle da própria mente, um dia de cada vez. Lembre-se, antes de qualquer vitória no mundo externo, é preciso vencer internamente. E a visualização é o primeiro ensaio dessa vitória. Então, amanhã de manhã, antes mesmo de abrir os olhos completamente, pergunte-se: qual imagem quero projetar na tela da minha mente hoje? Porque essa imagem tem o poder de mudar absolutamente tudo. Agora que você já entendeu a força dos pensamentos, das afirmações e da visualização logo ao acordar, vamos transformar tudo isso em algo prático. Napoleon Hill acreditava profundamente no poder da ação organizada. Não basta pensar positivo ou ter um propósito claro se você não estrutura isso em hábitos diários. Por isso, ele defendia a criação de rituais matinais simples, mas intencionais.
que programassem a mente e o corpo para o sucesso. A ideia aqui não é acordar às 5 da manhã ou seguir uma rotina rígida, mas criar um fluxo consistente que alinhe sua mentalidade com seus objetivos. A seguir, você vai conhecer uma rotina de 5 passos inspirada nos princípios de Hill, adaptada para os dias atuais. É uma sequência que pode ser feita em apenas 15 a 20 minutos, logo ao despertar, sem precisar sair da cama em alguns momentos. O foco não é fazer muito, mas fazer com presença, intenção e constância. Passo 1. Respiração consciente e silêncio. 2 minutos. Antes de qualquer coisa, pare. Simplesmente respire e observe. Nada de celular, notificações ou pressa. A ideia é permitir que sua mente se estabilize. Hill falava que o silêncio é onde moram as respostas. Esse momento inicial de calma é essencial para preparar o terreno da sua mente. Passo 2. Afirmações com emoção. 3 minutos. Repita suas afirmações principais em voz alta ou mentalmente. Mas lembre-se, emoção é tudo. Diga como se já fosse verdade. Exemplos. Hoje eu ajo com disciplina. Cada decisão me aproxima do meu objetivo. Não pule esse passo. Ele reprograma seu subconsciente com novas crenças. Passo 3. Visualização com detalhes. 4 minutos. Com os olhos fechados, imagine seu dia ideal. Veja a si mesmo superando obstáculos, sorrindo, sendo produtivo, confiante, decidido. Sinta a cena. Sinta o orgulho, a satisfação, a leveza. Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Esse é o momento de conceber. Passo 4. Propósito diário. 2 minutos. Declare para si mesmo qual é o seu foco principal do dia. Não precisa ser algo gigante. Pode ser uma atitude, uma meta específica ou um comportamento. Por exemplo, hoje, meu propósito é ouvir mais e julgar menos. Isso dá direção para suas escolhas ao longo do dia. Passo 5. Escrita intencional. 5 minutos. Pegue um caderno e escreva 3 coisas pelas quais você é grato. 3 coisas que deseja manifestar e uma ação concreta que vai tomar hoje. Essa prática alinha gratidão, desejo e compromisso. É a tríade da realização. Hill ensinava que o ato de escrever cristaliza o pensamento, e isso ativa a mente criadora. Se você fizer isso todos os dias, vai perceber que sua energia muda, sua clareza aumenta, e principalmente, você para de apenas reagir ao mundo e passa a criar sua própria realidade. Um passo de cada vez, uma manhã de cada vez. O segredo está na repetição com intenção. Não precisa ser perfeito. Precisa ser feito. Agora, se você chegou até aqui e está comprometido em aplicar essa rotina, eu quero te propor algo. Comenta aqui embaixo a palavra intenção. Assim eu vou saber que você está com a mente focada em transformar suas manhãs e que faz parte do grupo, que não só assiste, mas age. E quem sabe, outras pessoas ao verem esse comentário também se sintam inspiradas a começar. Porque no fim das contas, como o próprio Hill disse, a ação é a medida real da inteligência. E essa ação começa onde? Nas suas manhãs. Até aqui, falamos sobre o que você pode fazer para transformar suas manhãs. Mas agora, precisamos falar sobre o que você precisa parar de fazer. Porque muitas vezes, não é a falta de bons hábitos que impede o seu crescimento. É a presença de hábitos ruins que estão minando seu progresso sem você nem perceber. Napoleon Hill entendia que o sucesso não depende apenas daquilo que você adiciona à sua vida, mas também daquilo que você remove. E as manhãs são o momento mais crítico nesse sentido, porque é quando a mente está mais influenciável. Um hábito negativo logo ao acordar pode estragar todo o restante do seu dia. Vamos começar pelo mais comum de todos: pegar o celular assim que acorda. Parece inofensivo,
mas é um dos maiores sabotadores silenciosos do seu potencial. Quando você desbloqueia o telefone e começa a rolar redes sociais ou responder mensagens, sua mente entra instantaneamente em estado reativo. Você já não está mais no controle. Está respondendo ao mundo externo, antes mesmo de ter definido seu mundo interno. Hill não viveu na era digital, mas se tivesse vivido, certamente teria alertado sobre esse vício moderno. Dar atenção ao que é urgente antes de cuidar do que é importante. Outro hábito extremamente prejudicial é reclamar logo ao acordar. E isso pode acontecer de forma quase automática. A pessoa levanta e já começa a pensar no trânsito, nas dívidas, nas tarefas chatas do dia. Esse tipo de pensamento se instala como uma névoa na mente. E o pior, tende a se repetir dia após dia, criando um ciclo vicioso. Hill afirmava que a repetição de pensamentos negativos constrói um muro invisível entre você e suas metas. Ou seja, reclamar mesmo que só mentalmente é como jogar lama no motor do seu dia. Um terceiro hábito que sabota silenciosamente é pular da cama sem consciência. Aquela correria logo ao despertar, levantando de forma brusca, como se estivesse atrasado mesmo nos dias em que não está. Essa pressa, além de estressar o corpo, comunica algo importante para o seu cérebro: que o dia será um campo de batalha, que é preciso lutar, resistir, correr. Começar o dia nesse estado coloca seu sistema nervoso em alerta e prejudica sua capacidade de foco, decisão e criatividade. Hill dizia que devemos iniciar o dia com domínio próprio, com intencionalidade. Não como vítimas do tempo, mas como arquitetos da rotina. Tem também o hábito de deixar a cama desarrumada. Pode parecer pequeno, mas carrega um simbolismo poderoso. Quando você organiza a cama logo ao acordar, envia uma mensagem de ordem, disciplina e conclusão para o seu cérebro. Hill valorizava imensamente as pequenas ações como reflexo de grandes atitudes. Um hábito aparentemente simples como esse pode criar um gatilho mental de produtividade e autocuidado para o restante do dia. E por fim, há um inimigo sutil: a autossabotagem disfarçada de conforto. Sabe aquela ideia de só mais 5 minutinhos? Parece inofensivo, mas adiar o despertar do dia é adiar o compromisso com a sua própria vida. É dizer para o seu subconsciente que suas metas podem esperar, que seu crescimento pode ficar para depois. E esse padrão, quando repetido, cria um tipo de identidade mental, onde você se vê como alguém que procrastina, que foge do incômodo. Hill acreditava que o sucesso exige desconforto consciente. Acordar e agir, mesmo sem vontade, é um dos maiores exercícios de fortalecimento mental que existem. Portanto, transformar suas manhãs não é apenas inserir novos rituais, mas sim eliminar com coragem aquilo que está sabotando sua evolução. Isso exige atenção, consistência e, acima de tudo, responsabilidade com a própria vida. Hill dizia que cada dia é uma nova oportunidade de começar de novo. Mas cabe a você decidir se vai acordar como criador da sua realidade, ou como refém dos velhos padrões. A palavra disciplina muitas vezes carrega um peso desnecessário. Para muita gente, ela está associada à rigidez, obrigação, algo difícil ou até doloroso. Mas para Napoleon Hill, disciplina era muito mais do que isso. Era uma ferramenta de poder pessoal, algo que poderia ser desenvolvido gradualmente através do uso inteligente da mente. E o principal instrumento para isso? A autossugestão. Hill enxergava a mente humana como um campo fértil, onde, com repetição e intenção, é possível plantar qualquer tipo de comportamento, inclusive o da disciplina. Disciplina, para Hill, não era algo que se nasce com ou sem. Era um músculo mental que se fortalece com treino, exatamente como os músculos físicos. Ele dizia que você pode programar sua mente para agir mesmo quando não estiver motivado,
E isso começa com as mensagens que você envia para si mesmo, todos os dias. A autossugestão, que já vimos sendo usada para afirmações e visualização, também serve como alavanca para transformar comportamentos. O segredo está na frequência, clareza e emoção com que essas mensagens são transmitidas. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você queira acordar cedo todos os dias para iniciar sua rotina matinal. No começo, o corpo vai resistir. A mente vai tentar sabotar. É nesse momento que a autossugestão entra como uma âncora. Ainda antes de dormir, você repete com firmeza: acordar cedo fortalece minha disciplina e me aproxima dos meus objetivos. Ao acordar, você reafirma: levantar agora me torna mais forte do que minhas desculpas. Ao longo do tempo, essas mensagens vão se tornando parte da sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta ser disciplinado e passa a se enxergar como alguém disciplinado. E isso muda tudo. Hill insistia que a autossugestão só funciona se for acompanhada de uma emoção real. Dizer algo apenas por dizer não produz resultados. Mas quando você fala com intensidade, visualiza a mudança e age em sintonia com aquela sugestão, você está literalmente reprogramando sua mente subconsciente. E como o subconsciente influencia 95% das nossas decisões diárias, mudar esse sistema interno é como mudar o código-fonte da sua vida. Outro ponto importante que Hill destacava era o poder da repetição consciente. Ele dizia que qualquer hábito pode ser estabelecido em 30 dias, se for praticado com clareza de propósito e reforço mental diário. A disciplina matinal, nesse contexto, não é sobre acordar cedo por si só. É sobre treinar o cérebro a escolher o difícil agora para evitar o difícil depois. É escolher o desconforto do despertador em vez do arrependimento no fim do dia. Uma técnica simples ensinada por Hill é escrever frases de disciplina em um cartão e carregá-las consigo. Ao longo do dia, você lê e relembra o compromisso que firmou consigo mesmo. Isso mantém a mente alinhada, mesmo diante da tentação de ceder à preguiça ou à procrastinação. Além disso, ele aconselhava a fazer uma revisão mental antes de dormir, reforçando o progresso feito e reafirmando o compromisso para o dia seguinte. Vale lembrar que, segundo Hill, ninguém constrói disciplina de forma perfeita. Haverá dias de falha, de cansaço, de dúvida. Mas o que ele propunha era a persistência inteligente. Cair sim, mas levantar com mais força. A disciplina não está em nunca errar, está em recomeçar com mais consciência. E a autossugestão diária funciona como um sistema de suporte emocional e mental para essa jornada. Por fim, Hill acreditava que a disciplina não era o objetivo final, mas o meio pelo qual se alcança tudo o que se deseja. Com disciplina, você transforma ideias em ação, sonhos em projetos e hábitos em caráter. E quando essa disciplina nasce logo pela manhã, alimentada por pensamentos conscientes e autossugestões bem estruturadas, o restante do dia se alinha automaticamente. Porque, no fundo, a pessoa que você deseja se tornar já existe dentro de você. A disciplina é apenas o caminho para trazê-la à tona, um amanhecer de cada vez. Agora que você já entendeu os fundamentos de uma manhã poderosa, segundo Napoleon Hill, eu quero te lançar um convite, um compromisso real, prático, direto. Nada de teoria, ação. Se você chegou até aqui, é porque está buscando mudança de verdade. E a melhor forma de transformar esse conhecimento em resultado é colocando em prática de forma consistente. Por isso te apresento o desafio dos 21 dias das manhãs poderosas. A ideia é simples, mas profundamente transformadora. Durante os próximos 21 dias, você vai aplicar os 5 passos da rotina que mostramos, eliminar os hábitos que te sabotam e usar a autossugestão como ferramenta de foco e disciplina.
todos os dias, sem falhar. Por que 21 dias? Napoleon Hill acreditava que a repetição consciente cria permanência. E a ciência moderna confirma isso. Em média, são necessários 21 dias para que um novo comportamento comece a se transformar em hábito. Isso significa que, se você se comprometer por esse curto período, poderá quebrar ciclos antigos e instalar uma nova mentalidade. Não estamos falando de algo teórico ou simbólico. Estamos falando de resultado prático. Imagine como você estará daqui a 3 semanas. Se começar amanhã, imagine o impacto de acordar com clareza, propósito, foco e intenção, todos os dias. Aqui está o desafio. Amanhã, ao acordar, não pegue o celular. Respire, afirme, visualize, declare seu propósito, escreva. Faça isso por você. Faça mesmo sem vontade. Faça com disciplina. E a cada dia, vá fortalecendo esse compromisso consigo mesmo. Anote seu progresso. Perceba como sua energia muda, como você começa a agir diferente. E, principalmente, perceba como sua mente começa a te obedecer, porque ela entende que você está no comando. Para marcar o seu compromisso, comenta aqui embaixo a palavra "comecei". Isso não é apenas um comentário, é uma âncora mental, um símbolo de que você decidiu sair do ciclo de repetição e começou uma nova fase. E aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também precisa mudar suas manhãs. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de um vídeo como esse para despertar para uma nova rotina. E você pode ser o instrumento dessa transformação. Se você ficou comigo até aqui, do fundo do coração, muito obrigado. Eu sei o quanto é raro alguém assistir um conteúdo até o fim nos dias de hoje. E isso me mostra que você é diferente, que você está comprometido, que quer mais da vida. E eu te garanto, se aplicar tudo o que aprendeu aqui, os próximos 21 dias serão o início de algo extraordinário. E antes de sair, dá uma olhada no vídeo que está aqui na tela agora. Nele, eu aprofundo ainda mais os princípios de Napoleon Hill e te mostro como vencer a procrastinação usando apenas uma decisão simples. Vai ser o complemento perfeito para esse desafio. Te vejo lá. E até o próximo dia da sua nova vida.